Pronto, estamos ao vivo. Olá, pessoal. Muito boa Boa noite. noite. Estamos hoje, André e eu, fazendo aqui a live sobre as bênçãos do Mestre Jesus, com certeza. Hoje ele não está em imagens, mas está, como sempre, junto conosco. Então, nós vamos aí, sabendo que ele está nos acompanhando de qualquer forma. Vamos aí aguardando os comentários do pessoal entrando. Ah lá, pronto, a Michelle já entrou. Vai lá, André, pode tocar. Boa noite, Michele. Boa noite, Clara. Tudo bem? Boa Estamos noite. com saudade, Clara. É, Já estamos com 6 pessoas, hein? 8. Ô, Claudio Mir, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. boa noite. O pessoal está chegando, temos 10 pessoas chegando. O Renato já chegou também. Boa noite. O Joaquim. Aí, Clarinha, estamos com saudades. Vem nos visitar. Tá mais longe, mas vem. Ah, elas estão morando fora, né? Então, mais longe é. Estão longe agora. Mas estão sempre aqui na live de domingo. Pelo menos. E a de quarta, quando a gente faz de quarta, né? É isso mesmo. Oi, Renato, tudo bom? A Luciana também já deu boa noite pra gente. A Alda. O Renato de novo. Ela tá em Itanhaém, ó. É, tá bom por aí? Tá muito chovendo demais. Onde não tiver chovendo, a Marissônia, o Rogério, boa noite, meus amigos. A Silvana, minha vizinha. Todo barulho que a gente faz aqui incomoda o prédio dela. Ela tem vizinhos barulhentos. Olha lá, calor e chuva. Muito bom. O pessoal tá entrando aí. Aparecia, a Cida. Ó, estamos com 18 pessoas na Oi, nossa Cida, live. tudo bom? Cláudia. A Cláudia, a Edna. Boa noite, queridas. Maria Inês também entrou. Tudo bom, Maria Inês? Muito bom. Cida tá boa, tá mandando os coraçãozinhos. A Daiane entrou também. Oi, Boa noite. Daiane. Boa noite, Daiane. Muito bom, gente. A Leda. Boa noite, querida. O doutor Reinaldo entrou. Boa noite, querido. Vamos começar, Lúcia? Vamos lá. Elka tá Aê, mandando boa noite a também. Elka, exato. Boa noite, Elka. Vamos lá, gente. Comecemos então. Quem for entrando já vai sabendo que a gente está começando aí. Vou te Nossa deixar noite aí. aí é diferente um pouco, né? Mas já. Então tá bom. Tá jóia, André. Estamos eu e ele. Hoje eu faço a abertura às vibrações. E depois, então, a gente tem a palestra com o André, tá? Pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos à live do do Plano Espírito, Núcleo Espírito Maior. Nessa noite aí gostosa de final de dia, fazendo aí mais um pouquinho de horinha, mais uns segundinhos aí quem for chegando. Boa noite, Beth, tá boa? Esperando o Reinaldo colocar a turma dele aí para
para a gente fazer as vibrações. Agora o nosso ano começa efetivamente, então amanhã a gente pode dizer que um feliz ano novo de verdade, né? Então vamos lá, gente. Já vamos aí a 5 minutos. Enquanto as pessoas vão terminando de entrar, eu vou fazer uma leitura breve, a nossa prece de abertura, e depois o André vai nos presentear com a palestra maravilhosa que ele sempre vai fazer, que sempre faz efetivamente, né? Tá boa, Cleusa? Então vamos lá. Hoje, dentro do nosso tema, né, que a gente vai falar em chamamento divino, eu vou ler um pequeno trecho do livro Respostas da Vida, que fala-se em para agir melhor. Eu acho que vai vir um pouco de encontro ao que o André vai estar trazendo para nós, tá? Então diz assim, ó, confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano, sem ser um anjo. Exercite a autoaceitação a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão, e a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. Guarde a lição do passado sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu. Compreendamos os outros nas lutas deles para sermos compreendidos em nossas dificuldades. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção do bem, que podemos aproveitar quanto e quando quisermos. Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar. Garantindo saúde, paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida, aceite os outros tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento. Recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência, e lembre-se que todo dia é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer o melhor. E assim, gente, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, e vamos nos preparando para essa noite de bênçãos, essa noite de luz, essa noite de aprendizado. Que nós possamos iniciar todo esse processo pedindo a proteção do plano espiritual, que possamos ser envolvidos por essa paz, por essa luz, e vamos agradecer por aqui estarmos nesse momento, agradecer pelas oportunidades que a vida nos traz, agradecer pelos nossos lares, pelo alimento em nossa mesa, agradecer pelas nossas vestes, agradecer pelo aconchego de um lar, pelas nossas famílias, pela saúde, pelo aprendizado, pelo momento exato em que nos encontramos. Que possamos aprender a ser gratos a todo momento por tudo aquilo que chega a nós. Que possamos agradecer ao plano espiritual, que nos permite, de alguma forma, com todos os nossos momentos de dificuldades, nos ajudar a chegarmos até aqui. Que possamos estar atentos, que possamos estar preparados, com nossa mente concentrada, nosso corpo físico relaxado, com todas as intenções da melhor forma que pudermos chegar até aqui, para recebermos aquilo que precisamos receber. Que possamos doar o nosso melhor, que possamos ouvir o que precisamos ouvir, que possamos compreender que tudo aquilo que estamos nesse momento vivenciando, ouvindo, vendo, faz parte do nosso aprendizado. E nessa harmonia, e nessa paz, e nessa luz, possamos nos preparar para o Evangelho dessa noite. Que Deus abençoe a todos nesse momento, traga paz e tranquilidade. Que o Mestre Jesus, que o plano espiritual inspire o André a levar a cada um, através da sua palestra, aquilo que cada um tanto necessita, e que possamos, assim, estar preparados para a palestra desta noite. Que Deus Pai nos ampare, nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja.
Oi, pessoal que chegou agora. Muito obrigada a todos. E agora fiquem com o André, eu vou ficar aqui num canto. Até já. Gente, boa noite. Obrigado pela abertura, Lúcia, pela escolha linda de leitura. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Daqui a pouco eu te chamo de novo. Gente, hoje o tema é um tema que a gente sabe bastante, a gente ouve bastante, mas às vezes a gente não se toca com esse tema. Toca, que eu digo assim, no coração, né? Efetivamente nos comover, né? Porque a gente considera muitas vezes, né, que é inalcançável, que está muito longe, né? Então, as histórias, o que a gente vai conversar hoje, né, é um pouco mostrar para vocês que, e para mim, né, que está aqui como eu sempre costumo brincar, né, que quando a gente faz uma palestra, o primeiro que está precisando de ouvir aquela palestra ou aquele tema é quem está falando, né? Então não existe acaso, né? Então a gente estuda aquilo é porque a gente está precisando ouvir, né? Então vamos lá. O tema é chamamento divino, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico, né? Ditado pelo Espírito Emmanuel, né? E é baseado num versículo que diz assim, ó: disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Está no Lucas, capítulo 14, versículo 21. E repara, gente, que ele não faz escolha aqui, mas ele faz algumas escolhas de palavras, né, que são profundas, que determinam um pouco como a gente deve entender o tema inteiro. E eu vou destacar algumas aqui. Disse ao servo. Então ele diz aquela pessoa que já está no caminho de Jesus. Ela não diz a qualquer um. Não disse aos desavisados, aos sofredores, não. Diz a quem está no caminho. Quem já está no caminho de Jesus. Outra coisa que tem aqui, ele não falou que era só aos santos, aos anjos. Ele não especificou que tipo de servo era. Ele disse ao servo, aquele que está com vontade de servir ao Senhor. Então, acho que isso é importante. Porque quando a gente está trabalhando, quando a gente está começando na doutrina, ou em qualquer religião, a gente gosta muito de receber as bênçãos divinas, mas a gente pouco se dedica a doar. Então ele diz ao servo, e o que ele pede ao servo? Sai depressa, ou seja, não se delongue, pelas ruas e bairros da cidade, ou seja, não precisa nem viajar, você não precisa ir longe, e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Olha, você também não precisa fazer nada. Você só traz ao Senhor. Repara que o papel do servo aqui é tão pequeno. Ele tem de levar a palavra, levar aquele necessitado ao Senhor. E quando eu estava estudando esse tema, né, eu lembrei, né, quando eu comecei na doutrina, eu participava de uma casa que falava muito, né, do Frei Fabiano de Cristo. Então eu acho que nem todos vocês conhecem, né, a história dele. Eu vou contar um pouco dessa história dele e vocês vão ver como se encaixa muito, né, no chamamento divino. Então eu estou falando, as histórias que eu vou contar aqui, elas estão no livro Fabiano de Cristo, Peregrino da Caridade, né? É um livro feito pelo Roque Jacinto, psicografado pelo Roque Jacinto, pela editora Boa Nova. Fabiano de Cristo, quando veio a primeira vez no Brasil, ele não era Fabiano de Cristo, né? Ele era José de Anchieta. E ele ajudou a fundar São Paulo, junto, né, de
do Manuel de Nóbrega. Então ele fundou São Paulo, ele já tinha um amor profundo pela nossa terra, mas numa próxima encarnação, né, ele reencarna em Portugal, vem de novo ao Brasil como Barbosa e vira um comerciante de muito sucesso no Rio de Janeiro. Mas ele já estava com a vida, o que a gente fala aqui, com a vida feita, com tudo resolvido, né? E ele, mesmo assim, sentiu o coração dele pedindo por mais, inquieto, achando que ele não a vida não estava tão ganha assim. Vocês já se sentiram assim? Tudo calmo na vida, aparentemente sem problemas, ou com os problemas gerenciáveis, né? Porque sem problema a gente nunca está. E aí a gente sente aquela inquietude, como se a gente precisasse fazer mais. E era o que Barbosa estava sentindo. Aí ele andando à noite pela cidade do Rio de Janeiro, encontra um caído que tinha acabado de ser assaltado, ajuda ele, leva por uma pousada, dá todas as condições para ele, ajuda a recuperar, né? E o coração dele começa a se aquecer. E ele ouve uma voz: que bom que você está me procurando, Barbosa. Ele não entende muito. Passa um outro dia, ajuda uma outra pessoa, e aí sim, ele ouve uma voz que depois, né, ficou sabendo que era de Francisco de Assis, convidando ele a deixar todo aquele mundo do comércio, de arrecadação de bens, e começar a arrecadar os bens espirituais. Falando que cada pedaço que ele ajuda, cada pessoa que ele ajudasse, estaria mais próximo do Senhor. E foi assim que então Barbosa começa a abandonar, ou ele decide, depois de uma noite de muita reflexão, abandonar aquela vida de comércio, de tanta riqueza, e ir para o convento, né? O convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. E lá ele virou Frei Fabiano de Cristo, porque ele abandonou tudo, inclusive o nome dele. E nesse tempo que ele estava como Frei Fabiano de Cristo, ele colecionou histórias sobre chamamento, sobre como ser um servo de Deus. E essas histórias, gente, elas estão, algumas que eu vou contar aqui, não dá para contar todas, estão narradas nesse livro que eu falei, mas elas também são narradas em livros católicos, porque o Frei tem pedido lá de canonização, né? Acho que é assim que fala. Né? Mas quando eu estava pesquisando para essa palestra, vi que tem catálogo de milagre, tem um monte de coisa em relação ao Frei Fabiano de Cristo, né? Mas a primeira história que eu quero contar para vocês, né, é uma história que está aqui no livro chamado Solução Divina. É a história 6 do livro, né? E era um casal que estava brigando há muito tempo, era um casal que estava, um fazia acusação contra o outro, né? E chegaram até Fabiano de Cristo, discutindo. E quem nunca viu um casal assim, ou quem nunca esteve numa situação dessa, né? De um briga com um briga com o outro, né? E o casal brigava, né? E aí um deles falou pro Fabiano: não há outra solução para este inferno. Quero separar-me, porque já não suporto essa vida, vociferou o marido. E aí Fabiano, com aquele jeitinho dele, falou assim: e os seus filhos? A indagação foi água no incêndio. O casal silenciou constrangido. De olhos baixos, a mulher confidenciou: jamais tivemos filhos. Aí está a maldição de Deus para o nosso casamento, respondeu o marido a lamentar-se. Fabiano de Cristo, compreendendo o drama, os envolveu em maior carinho. E continuou a ouvi-los: meus caros, o lar que não conta com filho, por certo, é ainda mais abençoado por Deus, sabendo
sabendo, o Pai Celestial, a dor que advém da ausência de um filho, ele ampara mais a estes que sofreram pela não maternidade. Os dois se prenderam em atenção. Mas um filho nos seria a mensagem de paz e a causa para o nosso entendimento, confessou a mulher. O entendimento mútuo deve ser fruto do amor de um com o outro. O filho, fruto desse amor, comparecerá no lar em busca desse alimento divino, esclareceu Fabiano. O homem, envergonhado, falou: não podemos gerar filhos, isso é definitivo. Deus nos excluiu do crescer e multiplicai-vos, e em razão disso, nosso lar jamais será abençoado. E aí, Fabiano, quem sabe, se os céus não lhes reservam uma tarefa maior do que aquela de ter os seus próprios filhos? Que tarefa, que tola consolação é essa? Indagam os dois ao mesmo tempo. Passos, contudo, interrompem o diálogo. Irmão Fabiano, diz um outro fiel, chegando ao grupo, vem ter comigo, é urgente. Fabiano levanta, pede licença e se afasta. O casal em silêncio vê os dois se afastarem, confabulando em voz sussurrada, seguindo ambos na direção à porta de entrada. Poucos minutos depois, Fabiano regressa e diz ao casal: creio que os céus ouviram a minha súplica e neste momento abençoou os vossos corações. O casal se entreolha sem entender. O irmão que me chamou está a trazer-vos a solução de vossos corações angustiados. E o outro frei, já se aproximando, traz nos braços um punhado de roupas e aproxima-se da mulher, coloca-lhe no colo. É a justa resposta dos céus, diz Fabiano, e no movimento, põe a descoberto no colo da mulher, por debaixo da roupa, uma criança recém-nascida que haviam abandonado na porta do convento. É nosso filho, rompe-se em lágrimas o casal, ambos abraçados à tenra criança, que com os olhando se pôs a chorar. Veja que bonito, né? Reparem nos detalhes e como combina com o nosso tema, né, gente? A história é uma história onde Fabiano de Cristo só teve de levar a mensagem de paz, a fé, a entrega. Ele foi servo de Jesus na sua plenitude. E muitas vezes, gente, a nossa falta de fé impede do bem alcançar os necessitados, porque a gente não consegue ser esse instrumento. Ou vocês acham que Fabiano sabia e deixou uma criança lá esperando porque vinha uma família chorando e que isso ia ser resolvido? Não, né? As coisas acontecem porque o servo estava disposto ali a trabalhar. É aquele saber ouvir, é aquele saber dar o conselho amoroso para quem precisa. É muitas vezes, meus queridos, quando a gente está trabalhando, ouvindo o chamamento divino, é se dispor a ajudar sem colocar muito empecilho. Aqui no nosso tema tem uma frase que fala assim: entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção, pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação da era nova. Isso porque em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Esses detalhes que eu queria que a gente refletisse. Pobres de virtude. Quem de nós é rico em virtude? Ninguém. Nós só estamos começando a dar os primeiros passos. A gente aprendeu, né, que a nossa diferença para quem está errando plenamente é que a gente já falou: opa, quero começar a acertar. E a gente está se esforçando todo dia, ou deveria estar se esforçando todo dia para ser melhor do que ontem. Então eu queria que vocês refletissem nessa história da solução divina, que é bem isso: quem dá a solução não somos nós. Não precisamos ir trabalhar com Jesus
com o peso de resolver os problemas do mundo. Nós só somos meros instrumentos. Não deixe o nosso ego atrapalhar, não, achando que a gente é muita coisa, porque a gente não é. Então, quando a gente está começando o trabalho, a gente tem de se deixar ser um grande a gente ser um grande instrumento, né? Vamos ficar ligados nisso. Agora eu vou ler uma outra historinha. E essa historinha, gente, é um pouco diferente. Ela fala sobre um outro papel que nós, como servos, temos de ter. É que a gente, às vezes, não sabe nem escutar. Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente está lá escutando ativamente quem está precisando da nossa ajuda? Né? Então, eu queria ler para vocês essa história que chama A Confissão de um Crime. Eu vou ler rápido, prometo, não vou cansar vocês, né? É a confissão de um crime. Fisionomia transtornada, ele sussurrou: eu matei um homem. Qual se aquela afirmação reprimida, agora confessada, lhe fraqueçasse as portas da angústia longamente represada. O infeliz verteu lágrimas de remorso e desabafo. Cabeça baixa, prosseguiu a custo: meu crime foi acidental, uma briga por razão fútil e sem testemunhas. E ele caiu sobre o meu punhal, a toda hora estou a vê-lo diante dos meus olhos, a tremer na curta angústia e me destilando ódio pelo seu olhar. Fabiano ouvia com delicadeza. Não bastasse essa desgraça, outra pessoa está sendo acusada pelo crime que cometi. Isso me leva até a loucura por não saber o que fazer, e soluçou baixinho. Fugi da justiça humana, temendo ser incompreendido. Dói-me, porém, a consciência qual se outra justiça da qual não posso fugir estivesse a pedir minha separação do ato. Nova pausa. Quando mais penso, mais sofro. O infeliz que tomar meu lugar é um pai de família sobrecarregado de obrigações. Sempre foi muito infeliz pelo que soube. Obrigado a tomar empréstimos, era devedor daquele quem matei. Por essa dolorosa coincidência é que tomam por autor do homicídio, nada valendo dos seus protestos de inocência. Respirando fundo, amargurado, segue. Hoje silenciar seria responder perante Deus por 2 crimes. O da morte acidental, de quem me recrimino, e do destino de um inocente, e das desgraças que já desabam sobre os seus familiares. Nervosamente, estalando os dedos, prossegue. Como me sentirei depois? Como suportar uma dupla culpa? Já tenho entrevisto em minhas noites de insônia os olhares tristes daquelas criancias e suplicam-me por amparo e a me acusarem do silêncio igualmente covarde e criminoso. Levantando-se, não suporto, não me suporto. Seguiu-se uma pausa longa e indeterminada, com Fabiano envolvendo a atormentada criatura em orações silenciosas. Sinto-me aliviado por ter desabafado, Fabiano, e que me tenhas ouvido, embora em silêncio. Assim escutei também a voz da minha própria consciência. Levantou-se para sair. Vou confessar meu crime. É que não me dizendo nada, diz-me tudo, fazendo-me assumir as consequências do meu desatino. Ele beija as mãos de Fabiano. Bendito sejas pela tua sabedoria. Vocês já tiveram uma experiência? Não, óbvio que não desse grau, de só ouvir a pessoa e a pessoa sair melhor? Só orar pela pessoa e ela sair melhor? Isso também é, gente, trabalhar em prol do nosso Mestre Jesus. E isso é exatamente ser servo de Jesus. A escuta ativa, sincera, abnegada, não é aquela escuta que você está olhando para a pessoa e divagando.
é olhando nos olhos, vibrando pela pessoa. A escutativa é um bem que nós precisamos praticar com mais atenção. Então, quando eu vejo, né, o nosso tema, a gente sendo chamado para o trabalho, né, através do chamamento divino, a gente tem de aprender algumas coisas. E esse aprendizado passa por não falar nada às vezes, apenas por escutar a todos sem qualquer exceção. Porque Jesus fala para todos sem exceção. Então, no nosso tema aqui tem outra frase, né? Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. E aqui, gente, olha que interessante. O ponto de partida não importa. Não importa se a gente está mais perdido ou menos perdido, se a gente tem mais defeitos ou menos defeitos. O que importa é a caminhada, é o passo, é a procura pelo bem. Aqui que está um pouco da diferença de quando a gente ouve o chamamento ou não ouve. Eu estou pronto a ser um servo ou estou ainda na fase de só pedir? Essa é uma pergunta que várias vezes eu me faço. Quando eu começo a só pedir, né? A gente fala muito da gratidão, de agradecer e tudo, mas a gente fala pouco, né, de retribuir. E quando você está no processo de servir, você já está nesse processo de não se preocupar mais consigo e está mais preocupado com o alheio. Sabe, a gente no Brasil tem muita oportunidade, gente. A gente não pode achar desculpa para não fazer. A gente acha desculpa de falta de tempo, acha desculpa na falta de dinheiro, acha desculpa na falta de capacidade, na falta de tudo, né? Mas fazer prece, fazer oração, vibrar por um necessitado, fazer uma escuta ativa como essa da história, todo mundo pode fazer. Repara que não tem condição, não tem pré-condição aqui para ser servo. Você viu? É pobre de virtude, aleijado de sentimento, coxo de raciocínio, ou seja, qualquer um pode começar a trabalhar com o Mestre Divino. Repara, gente, que quando ele fala pobre de virtude, é um jeito muito delicado de falar. Vocês pecadores, vocês que não fazem nada certo, é isso que ele está falando. Aqui, o Emmanuel, com toda a sua poesia, com toda a sua delicadeza, né? Porque se fosse eu falava assim, vocês que não valem nada, né? Mas como a gente não pode falar assim, né? Eles falam todo bonitinho, né? E ao falar desse jeito, né? A gente muitas vezes acaba colocando que esse processo é só para os santos, ou só para os anjos, né? Que isso não é para nós. E não é. Você vê, às vezes só escutar faz muita diferença. E eu tenho mais uma história aqui. Se vocês não estiverem entediados com as minhas histórias, eu continuo, né? Mas eu tenho mais uma aqui. Enquanto deixarem, eu vou falando. Essa história é uma história do Fabiano também, né? Estão todas aqui naquele livro que eu falei. E ela é sobre ele atendendo os pobres. Gente, esse livro é fantástico. Tem histórias que vocês vão chorar. Eu tenho mais duas aqui para contar.
mas essa aqui eu acho que vocês vão gostar também. Atendendo aos pobres. Dia de distribuição de alimentos aos pobres. A porta do convento nesses dias era concorrida, como se houvesse uma festividade para os corações desolados, onde encontrariam a alegria da consolação. O responsável pela distribuição, porém, fora aconselhar-se com o superior depois do primeiro quarto de hora. Ou seja, em 15 minutos, ele já estava todo atrapalhado. É preciso chamar a atenção do Fabiano de Cristo. Pedia com providência. Ele está a perturbar a nossa distribuição, senhor. E aí? O superior já estava acostumado com isso, porque ele perguntou: que fez ele dessa vez? Ele está lá na enfermaria. Cada pobre que chega, no entanto, ao invés de recolher os alimentos e voltar para suas casas, pergunta primeiro por ele e vai à sua procura. E que querem com Fabiano? Dizia que falar com ele, os dois dizem quer que falar com ele. Os dois saíram a procurar. Um aglomerado de pessoas em torno de Fabiano dificultava alcançá-lo, e com algum esforço chegaram até ele, ficando sobre os olhares expectantes daquela gente simples. Que fazes? Indaga-lhe o superior. Não vês que perturba a ordem do trabalho? Fabiano lhe sorri com brandura. Nada faço de mal, senhor. Esses pobres de Deus querem abrir seus corações ulcerados pela dor e ouvir palavras de consolação. Aos pobres dá-se alimento, protestou o encarregado, causando um certo mal-estar naquela gente. Fabiano de imediato propôs. Eles, porém, buscam também o pão da vida. Se lhes falta alguma coisa na despensa, falta-lhes igualmente a esperança no coração. Uma pequena pausa informou, como a lembrar-lhes. Se Cristo multiplicou o pão e o peixe para os famintos, antes lhe deu a palavra do reino dos céus. Olhando para os pobres com quem olha para os irmãos, nada tenho para dar-lhes de mim mesmo. Falo-lhes, no entanto, das palavras de esperança recolhida dos lábios de Jesus, repetindo apenas: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E como estou diante daqueles que choram, repito-lhes a palavra daqueles que veio à terra por eles. Todos estavam atentos. O superior, entendendo a lição cristã e relembrando a oração de Jesus, dirigiu-se ao encarregado da distribuição, então conciliador. Deis o pão que alimenta o corpo e deixeis Fabiano distribuir a todos os aflitos o pão que alimenta o espírito, assim como fez Jesus. E uma mulher sofrida abraça e beija Fabiano de Cristo. Veja, meus amigos, a gente às vezes não se pega sendo encarregado da distribuição, querendo fazer a nossa tarefa ali tão reloginho, tão certinha, tão mecanicamente, que esquece que às vezes é muito mais importante uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma bem-aventurança do que tudo. Eu, e agora falando por mim, me esqueço bastante disso. Às vezes estou lá tão apegado ao trabalho que falta um sorriso. Então esse é um convite para nós, Quando a gente estiver lá no nosso trabalho, a gente tem de lembrar que a gente não está fazendo apenas um papel. A gente tem todos os papéis para fazer. E o principal papel é ser um exemplo, uma mensagem, dar a mensagem de Jesus. E eu gosto especialmente aqui desse pedaço que ele fala assim, eu de mim nada tenho, trago-lhe o que Jesus disse. E é isso, gente? Porque a gente não tem nada. Se a gente for oferecer, a gente vai demorar muito para ter alguma coisa para oferecer nosso. O que a gente pode oferecer é o caminho, que nem sabemos trilhar direito. E eu, para a gente ir encerrando,
né? Tem uma mensagem aqui nesse livro, no encerramento do livro, que já não é das histórias de vida de Fabiano, mas é uma psicografia de Fabiano, né? Para a gente encerrar, e aí eu passo a palavra para a Lu, né? Deixa eu só posicionar aqui, que é uma mensagem bem gostosa, mas também tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? E a mensagem foi ditada pelo do Espírito de Fabiano de Cristo, né? E está aqui. Ela chama assim: acompanha-nos. Se o Mestre é a meta que elegeste para esta tua existência, abraça-nos a teu coração generoso por aspirares o melhor para a edificação de tua vida. Lembra-te, no entanto, que o Senhor aguarda os teus esforços no bem para chegares até Ele. Se te animas a seguir as pegadas divinas, lembra-te da necessidade de empreenderes por uma decisão da tua vontade toda uma reformulação de hábitos da criatura no mundo, abandonando os ninhos de tua preferência e ires após ele. Eis que o Mestre te chamas para uma longa caminhada, pelas sendas da caridade, como dizer-te que a vida é o sinônimo do movimento de amor, porque o amor é a essência da própria vida. Siga, pois, para a conduta que mais convém para edificares a tua nova vida, libertando as tuas energias mais edificantes da prática da caridade moral. Segue-me, convoco-te, o Senhor de paz e da felicidade, como a te alertar, para não estacionarem nos quadros enganosos do mundo, uma vez que aqueles que estacionam terminam por elevar na dor a companheira permanente. Se não sabes como conduzir-te, acompanha-nos, que já formamos uma caravana que demanda o infinito, vivenciando a caridade quando colocamos os pés sobre as pegadas do Senhor, distribuindo amparo e esperança a todos os aflitos. Acompanha-nos, sendo mais uma que se incorpora no bem, porque o Senhor nos espera justamente ali, onde a dor fez cair mais um irmão nosso nas lutas da evolução. E com isso, meus amigos, eu encerro por hoje. Vou chamar aqui a nossa amiga Lúcia, que vai encerrar fazendo a vibração. Olá, gente. André, parabéns. Palestra maravilhosa, ensinamentos assim de toda a possibilidade, seguindo o que Jesus nos coloca, né? Que seja feita a sua vontade e que eu possa ser um instrumento de sua vontade. Exatamente. Então, acho que tá aí, a gente tem todo um manancial de coisas para fazer, basta que a gente realmente queira, né? Então, tá bom, gente. Eu vou aqui, então, pedir para que vocês vão buscar sua água, né? Para a gente poder fazer aí, fluir, para que você possa efetivamente ter essa água com você durante a semana, né? Para você poder passar uma excelente semana sobre isso. Então, gente, depois de tanto ensinamento, de tanto aprendizado, se a gente ainda não faz, vamos começar a vibrar, né? A utilizar esses ensinamentos em prol daqueles que necessitam e que seja feita a sua vontade. Então, vamos fechando nossos olhos. Aí, quem já pegou a água, já deixa ela por perto. Quem não pegou, vai buscar rapidinho, para que a gente possa iniciar nossas vibrações. Então, vamos lá, gente. Respirando fundo, fechando nossos olhos e abrindo os nossos corações. Abrindo nossos corações para a luz, para o amor, para a compreensão. Que possamos doar aquilo que nós temos de melhor, doar tudo aquilo que nós podemos em prol daqueles que necessitam, que das vibrações de cada um, o plano espiritual possa receber todo esse amor e possa levar aonde se fizer necessário. E assim, dentro das nossas intenções e dessas possibilidades de vibração, vamos vibrar por todo o planeta Terra. Planeta esse que no momento se encontra em transição, em mudanças,
tantas coisas acontecendo e que possamos, assim, fazer com que o plano espiritual, através de nossas vibrações de amor, possam levar aqueles que se encontram aí nas guerras entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel e a Palestina, por todos aqueles que têm passado fome, que têm perdido suas famílias, pelos brasileiros aí que tivemos vários episódios aí no litoral, que possamos vibrar por cada uma dessas pessoas que, de alguma forma, materialmente tenham perdido alguma coisa, mas que nunca esqueçamos que nunca cai uma folha sem que Deus o queira. Então, que possamos levar esse aconchego, esse amor, essa paz, essa tranquilidade, efetivamente aos dirigentes das nações, para que a paz possa se instalar, a paz entre as religiões, enfim, a paz entre todas as pessoas, que possa haver a evolução, o progresso, baseado no respeito, na compreensão, na tolerância e no entendimento. Que possamos vibrar pelo nosso Brasil aí, por nossos dirigentes, por todos os polos, pelas polarizações, que as pessoas possam entrar no equilíbrio, na compreensão, no respeito e no crescimento. Que possamos vibrar muito fortemente por todos aqueles que se encontram em asilos, em orfanatos, em abrigos, em delegacias, em penitenciárias, que cada um, dentro de sua condição, possa receber toda a paz, todo amor, todo acolhimento, todo aconchego, a melhor forma que o plano espiritual possa levar até essas pessoas. Que possamos vibrar por todos os moradores de rua, por aqueles que se encontram envolvidos em vícios de drogas, de álcool, de jogos, de sexo, que possamos vibrar pelos jovens no momento de uso de drogas, que eles possam ser amparados, iluminados, que possamos vibrar pelos idosos, que possamos vibrar por todo aquele que se encontra num leito de dor, que possamos vibrar por hospitais, por prontos socorros, que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, da mente e do espírito. Que possamos vibrar por todos aqueles que cuidam de pessoas, que sempre tenham força para amparar aos assistentes sociais, aos médicos, enfermeiros, aos bombeiros, aos policiais, que também precisam de um reforço de amor, de paz e de tranquilidade do plano espiritual. Que possamos vibrar por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas, que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas pelas caravanas socorristas e serem resgatados, amparados, iluminados, para que possam começar uma nova trajetória em suas vidas, uma redenção, rumo ao crescimento, rumo ao aprendizado e ao arrependimento. Que possamos vibrar por todos os nossos desafetos, por todos aqueles que por alguma razão ainda exista alguma intolerância, alguma falta de perdão, alguma mágoa, alguma dor, que possamos perdoar e ser perdoados. Que o Mestre Jesus possa iluminar a cada uma das partes e esses nossos desafetos possam receber todo o nosso amor e humildemente o nosso perdão. Que possamos vibrar muito fortemente por nossos familiares, por aquele doente da nossa família, por aquele doente que conhecemos, por todos aqueles que estão citados no nosso chat, que cada um possa receber toda a luz do Mestre Jesus, todo o amor que temos no coração e todas as possibilidades de calma, paz e tranquilidade e recomeço. Que possamos vibrar muito fortemente por nossos lares, que a luz do Mestre Jesus possa invadir cada um dos compartimentos da nossa casa, a cada uma das pessoas que aqui habitam, em cada um dos lares, que a harmonia possa se instalar em cada um dos lares a partir dessas vibrações de muito amor, de luz e paz. Que possamos vibrar agora e pedir autorização por nós mesmos, por nossa reforma íntima,
pelo nosso crescimento, que possamos vibrar pela nossa evolução. E tendo feito essas vibrações, vamos vibrar agora por aqueles casos mais específicos, por todos os papéis que estão na casa, que se encontram na caixa de vibrações, que possamos vibrar por todas as patologias que efetivamente têm sido anotadas em nossas listas, então, por transtornos neurológicos, psiquiátricos, que possamos vibrar por mal de Parkinson, por Alzheimer, por AVCs, por pessoas com esses problemas, por problemas ortopédicos, problemas da diabetes, de pressão alta, de pessoas que estão com câncer, enfim, que todas as pessoas que estejam ali na nossa lista possam receber essas vibrações de luz, de paz, de equilíbrio, de amor, que possamos vibrar por todos os desencarnados, aqueles que estão citados em nossas listas e aqueles que os nossos corações desejam vibrar nesse momento. Que possamos vibrar pelos suicidas, que eles possam receber as vibrações de amor para a sua recuperação, pelo seu resgate e o início de uma nova jornada. Que possamos vibrar pelos desaparecidos e que possamos finalmente vibrar por todos aqueles que tanto necessitam. E agradecendo muito por toda essa noite, por todo o aprendizado, vamos encerrando nossos trabalhos envolvidos na luz e na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Oi, André. Que gostoso. Muito bom, gente. Então, da minha parte, uma boa noite a todos, que vocês tenham uma excelente semana, uma semana de amor, de luz, de paz, e até o nosso próximo encontro. Boa noite, meus queridos. Se cuidem. Um grande abraço. Até mais.